É isso, meus irmãos, a gente está aqui então para mais uma EBD de férias, e eu fiquei muito agradecido a Deus pelo nosso último domingo. Deus nos abençoou de uma forma muito boa, e a gente ora para que, deseja que Ele continue esse assunto, esse tema, essa conversa, nesse domingo também, né? É sempre muito bom a gente se dedicar àquilo que Deus tem em mente, em vista para nós, e que assim seja. Vamos orar mais uma vez para esse nosso início de aula, tá? Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dirija aqui nessa manhã, porque nós precisamos. Ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, muito agradecidos que somos nessa manhã. Agradecidos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, das nossas famílias, e nós agradecemos ao Senhor por mais uma semana que o Senhor nos deu. E que bom estarmos aqui para esse tempo de dedicação à Tua Palavra, aos Teus assuntos, ó Pai, às Tuas lições para nós. Nós queremos aproveitar cada uma e não deixar de crescer em nenhuma medida daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Senhor Deus, que a gente continue aqui num só Espírito, Pai, tal qual adoramos até nesse instante aqui agora. Que a gente também Te honre, ó Pai, com os nossos corações abertos, para sermos ministrados pelo Teu Espírito, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tiver para nós essa manhã. Dê sabedoria, abençoe-nos por meio de toda a conversa, por meio de cada participação, que em tudo o Teu Espírito organize aqui o que a gente vai se deparar aqui nessa manhã, para que seja algo realmente muito maravilhoso da parte do Senhor para nós. Nós assim desejamos, nós assim Te pedimos e consagramos esse tempo de estudo ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, algo que eu quero chamar a atenção aqui, de novo para a gente, é que assim, o objetivo nosso desse de classe aqui é participação, tá, gente? E não é assim, o objetivo é a participação que você acha que essa é correta, então por isso que eu vou participar. Mas tenha liberdade de falar, porque se em algum momento houver algo aqui que a gente precise se complementar, dentro do que for dito, algo que tenha de alguma maneira faltado, não tem problema. A gente tem a classe, a gente tem um time de professores aqui prontos, muito ansiosos por participarem também, então conto com vocês para isso, tá? E sejam vocês, seja até aquilo que eu disser. Se de repente eu fiz uma colocação e você se lembrou de algo, participe. Vocês acabaram de ouvir o que eu orei aqui? Grande professor dessa aula aqui é o Espírito Santo. Então, às vezes eu trouxe algo preparado aqui, o Espírito tem algo aqui que não está no meu esboço, não está na minha fala, aí ele vai lembrar você para que você participe, né? Então essa deve ser a nossa consciência aqui dessa manhã, tá? Participem mesmo sem medo de errar. Quero fazer um pedido, todo mundo que participar, fala bem alto. Por quê? Por favor, o máximo que você puder, né? Se não for o timbre da sua voz, não tem problema. Mas porque a gente não está microfonando aqui as participações para a gente não criar nenhum tipo de embaraço aqui. 5 minutos para o microfone ir para lá, para cá, não fica muito prático. Mas então, por favor, ajude falando o melhor que você puder em termos de volume, tá? Porque aí eu tenho sempre tentado recapitular aqui para quem está no online acompanhar o que foi colocado, mas aqui, para que quem estiver aqui na frente ouça o que foi dito lá atrás, e assim por diante, tá? Então, por favor, participe nisso. E só mais uma ressalva que eu faço, que a gente, assim, participe bastante, mas sempre assim, atento aí. Às vezes a gente lembra de algum caso que daí vai ser um pouco mais extenso, então vamos tentar sempre ser objetivo, né? Se você perceber que a sua participação ela vai se alongar um pouquinho, ou encurta ela, ou busca de alguma forma sumarizar ali, para que a gente aproveite tudo que temos aqui, tá bom? Vou pedir para o nosso slide aí, mais uma vez, dos pontos, o próximo, acho que é o próximo, né, Igor? O próximo slide? Isso. Hoje, tá, por favor, boa, obrigado. Hoje nós vamos falar do quê? Hoje nós vamos falar sobre a macrohistória, porque a semana passada a gente introduziu todo o nosso assunto aí, abriu, vou até
passar em alguns pontos aqui, mas hoje o nosso assunto vai ser esse da macro-história. A gente vai ver por quê. Mas antes disso, vamos lá aos pontos. Acho que é o próximo slide, né? Isso. Estou percebendo que os jovens e os adolescentes estão querendo viver com emoção essa participação aí, né? Aquele gosto de buscar a virada milagrosa, né? Porque eu estou vendo ali que os adolescentes, eles falaram assim, não, vamos deixar para a gente engatar, né, Grazi? Com emoção, né? Com emoção. Mas olha, esse está em um dos nossos pontos, tá? A gente tem buscado aí registrar cada participação, então, além de contribuir na aula, você pontua para a sua classe. A gente tem o time dos professores aí também, que daí somam nesse nosso rol aí, tá? Mas participe com toda a sua energia, toda a sua dedicação, tá bem? Vamos lá, gente, só recapitulando então o que a gente viu na semana passada. O nosso assunto aqui de EBD de férias é mapa panorâmico da Bíblia. E por que a gente viu na semana passada? Por que esse mapa panorâmico da Bíblia? Mapa é aquilo que a gente sai de um lugar e passa por meio de um percurso ou projeta um percurso para chegar em algum destino. Então a gente precisa ter esse olhar para a Bíblia, de olhar e falar assim, a gente sai de algum lugar, vai por meio de algum caminho para chegar em algum lugar, né? Então a Bíblia é um mapa, é a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então assim, da onde saímos? Saímos de nós que precisamos da palavra de Deus. Semana passada a gente falou muito disso, a gente precisa conhecer o nosso Deus para honrá-lo, para viver o amor dele por nós, para adorá-lo, para conhecer o que ele tem feito, para reparar por todo o bem que ele tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. E nós somos esse ponto de partida de alguém que precisa do Deus revelado, de alguém que precisa receber esse conhecimento de Deus, essa revelação de Deus, essa apresentação que Deus faz de si mesmo para nós, e Ele a faz por meio da Bíblia e por meio do Espírito Santo que nos abençoa quando a gente vai até ela. Esse é o nosso ponto de partida, somos nós. A gente poderia dizer assim, nós que estamos cru. Nós estamos em situação de que precisamos da Bíblia. Qual que é o percurso? Ir até a palavra de Deus, e é uma leitura, é um aprofundamento. A gente precisa estar com o nosso coração pronto, dedicado, disposto a isso, mas a gente também deve buscar conhecer coisas que nos ajudam nesse processo, porque a mensagem da Bíblia não é só essa mensagem que a gente lê aqui nos textos, nas palavras, mas conhecer o enredo. Isso nos leva à compreensão maior que, em tantas vezes, vai nos edificar de uma maneira diferente. Às vezes você já leu um texto ali por várias vezes, mas com alguma informação a mais que você trouxe, de alguma forma recebeu, ou estudou, se capacitou, aquela compreensão vai apontar para aquilo que é o nosso destino. Qual que é o destino? Deus trazendo aquilo que você precisa. Eu recebendo do Senhor aquilo que eu preciso, né? Porque isso a gente enfatizou a semana passada, quantas pessoas estudam a Bíblia, são doutores em Bíblia e às vezes não têm o Senhor. Por que eles vivem isso? Porque, de alguma forma, o destino deles foi um estudo acadêmico, um estudo literário, né? E nós não, o nosso destino é alcançar Deus se revelando para nós. Então, assim, por isso que é um mapa, a gente precisa entender isso. Panorâmico porque ele é aberto, geral, abrangente, e da Bíblia. Por quê? A gente prestou atenção muito na semana passada, assim, Bíblia é a revelação de Deus, né? Então, a gente até brinquei nesse exemplo. O que é a revelação? Revelação é quando você passa um tempo com alguém e ouvindo e conversando com aquela pessoa, você percebe que aquela pessoa vai se revelando muito e muito mais dela, na medida em que uma amizade está acontecendo ali, que histórias estão sendo contadas, né? Esse final de semana, por exemplo, eu me revelei um pouco mais para alguns, porque visitei alguns irmãos aí ontem, e entre histórias e conversas, eles vão sabendo quem eu sou, eles vão sabendo como eu lido com as coisas, como eu penso das coisas para o mundo, para a igreja, para tudo mais. Então eu me dei a conhecer, eu me revelei na medida que a gente estava conversando por meio de histórias. E assim somos nós.
Em cada encontro que a gente está aí, a gente dialoga e conversa, a gente se dá a conhecer. E quando a gente vai para a Bíblia, o próprio Deus está ali se revelando para a gente por meio de tantas histórias, né? Foi por isso que lá na semana passada nós falamos sobre a Bíblia, que é repleta de micro histórias, pequenas histórias. Mas todas elas de alguma forma vão canalizar e vão apontar para uma história maior, uma macro história que a Bíblia conta e que deve estar na nossa mente sempre, porque ela que vai nos forjar em tudo aquilo que a gente precisa, né? Então a gente falou também sobre a importância da Bíblia e entender assim, puxa, o crente ele precisa conhecer a Bíblia, ele precisa ir para a Bíblia, porque se é por meio dela que Deus se revela para nós, como a gente não vai amar a palavra de Deus? Como a gente não vai se dedicar a ela? Pastor, mas dá trabalho, é difícil, exige da gente. Sim, no começo, nos rudimentos, ali no ponto de partida desse mapa, é aquele mapa que você olha e você fala assim, nossa, eu tenho muito caminho pela frente. Mas à medida que você se dispõe a percorrer o percurso, para chegar onde você tem que chegar, o caminho chega, ele vai se desenrolar e você vai alcançar. Então a gente precisa, o cristão ele precisa amar a palavra de Deus, ele tem que falar assim, eu entendo que ela é importante e é por isso que eu vou fazer prioridades para não deixar de ouvir as histórias de Deus que ele tem para contar para mim, porque a cada pequena história eu conheço mais de Deus, né? A cada episódio ele conta da história maior de quem ele é, daquilo que traz dele, e aí a gente cresce nisso, nesse relacionamento com Deus, nessa amizade. E aí a ideia dessa EBD, a gente vai passar 5 domingos olhando para aspectos que nos ajudem a entender um pouco mais a Bíblia, para a gente ter esse gosto de falar assim, não posso viver sem a Bíblia, e tenho aqui algumas referências, alguns parâmetros para aproveitar mais essa experiência de ir a ela e ter um hábito, uma caminhada de leitura com ela, tá bem? Então é isso, tá? Nossa revisão e recapitulação da semana passada. Hoje nós vamos nos aprofundar no quê? Na chamada macro-história, que é essa história única e geral e central que ela reúne todas as outras histórias. Quando a gente fala sobre essa história geral, nós estamos falando o quê? Sobre o que a gente chama também de o pano de fundo, onde toda a história, as outras histórias da Bíblia vão se desenrolar, a gente pode dizer assim. O contexto, o cenário onde as outras micro-histórias têm cada uma a sua parte, mas de alguma forma contam o episódio, não é? Melhor forma de ilustrar isso não seria nem com filmes. Por quê? Porque o filme ele é muito pontual, a gente dedica 2 horas ali e o filme passou. Mas quando a gente pensa em outras formas das quais a gente conta a história, por exemplo, um grande livro, uma grande trilogia, série, que tem histórias, histórias e histórias. A gente fala a própria séries, né? Os adolescentes, jovens gostam muito de séries. Você pega ali, puxa, eu vou maratonar, vou pegar várias temporadas que eu quero aprofundar, né? A novela né, a gente tem que ter muito critério com novela, quem gosta, tal, mas assim, é uma maneira de uma história longa, continuada, que é contada, né? Então, assim, a gente vê que são grandes contos, não é, gerais, que envolvem muitos pequenos episódios e que contam ali em detalhes uma grande história. Então, quando a gente fala dessa história maior, é essa história que organiza e orienta essa construção do conhecimento e da percepção do que se é revelado, porque lá no final você vai entender toda a história, mas é por meio de fragmentos, pequenos lances que vão se desenrolando passo a passo, tá? Então, é isso, a gente precisa olhar para a Bíblia, sempre ter esse olhar de falar assim, por que esse texto está aqui? Qual é o objetivo, né? O que ele se conecta à grande história? É isso que a gente precisa ver. E aí, assim, eu já dei um pequeno spoiler disso na semana passada, mas agora a gente vai começar a relembrar aqui, não é? Qual é a grande história da Bíblia? Já teve spoiler hoje também. Qual é a grande história da Bíblia? Salvação. Já, primeiro ponto aí, já, né? Os homens sempre na frente, né? Os homens sempre na frente. Fantástico. Salvação. E aí, semana passada eu até falei de um versículo que vai contar tudo isso.
Aí quem está contando os pontos vai ficar complicado de saber quem falou agora. João 3,16. E por que João 3,16 é um versículo que a gente pode centralizar toda a mensagem nele? Por quê? Quem arrisca? Fala de Jesus. Jesus que é o centro da revelação de Deus, não é? A gente sabe, mencionei a semana passada, Judas falou numa dessas EBDs, que é o quê? Toda boa história é aquela história da qual ela tem começo, meio e fim, e aí o começo, meio e fim estão bem definidos, não é? A gente pode olhar para João 3,16 e encontrar ali começo, meio e fim? Tranquilamente? Certo, então qual que é o começo lá de João 3,16? Porque Deus amou o mundo? Quando que Deus amou o mundo? No princípio? No princípio quando? Em Gênesis? Foi lá em Gênesis que Deus amou o mundo e falou que vou mandar? Não, ou é ou não é, se não foi, quando que foi? Quando? Princípio da criação? Foi antes ou depois da queda? Depois? Antes? É antes ou depois? Aquele é ou não é, né? Ele já sabia de tudo? Alguém lembra de algum texto que aponte para isso? Então alguém abra aí para a gente Efésios 1, 4 e 5 e leia bem alto, Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Eu já estava com o texto aqui. Antes da fundação do mundo. Gente, isso é muito grande para a gente pensar que esse amor de Deus já aconteceu no momento em que o homem ainda não tinha sequer caído. Porque assim, a gente cantou aqui, né? Nós louvamos a Deus pelo seu amor, por quê? Porque esse amor que se manifesta pela história toda. E lá atrás ele já amou. E isso mostra o quanto Deus ele é diferente da gente. Porque quantos de nós às vezes vai falar assim, olha, eu vou estar ali, eu vou começar essa amizade com alguém aqui, só que se você tivesse informação assim, eu vou começar ali uma amizade das maiores da minha vida, mas essa pessoa também vai trazer a pior das decepções da minha vida. Quem é que continuaria com essa amizade? Começaria. A gente faria isso? Deus me livre, obrigado pela revelação, eu nem vou querer saber disso, né? Mas Deus é esse que amou o mundo de uma tal maneira que não impediu que a história viesse, né? E aí a gente vê qual o meio dessa história, olhando para João 3,16, então, tá fácil essa, hein? Já até rolou hoje cedo. Quem é o meio da história? Que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, qual é o fim? Mas tem a vida eterna, né? Então a gente olha para João 3,16, essa mensagem do começo, meio e fim da parte de Deus. Isso é muito bom, né? Porque daí a gente vê que de fato ela começa ali quando Deus ama o mundo, mas envia o Filho para levar depois para a eternidade. E é o mesmo contexto, né? Do qual a gente vai ver também dito lá, Romanos 6,23 também fala, o salário do pecado, né, da queda, foi a morte, mas o que Deus tem
para aquele que crê em Cristo é a vida eterna, por meio de Cristo, né? Então isso, do ponto de vista, vamos pensar assim, de Deus. Mas a gente pode pensar que o quê? A Bíblia, ela é a revelação de Deus para quem? Para nós, para o homem, certo? Então essa história a gente pode olhar para a Bíblia e buscar um começo, meio e fim também, porque nós somos o outro lado dessa história. É para nós que a Bíblia foi escrita, foi promovida, foi trazida por Deus, vamos dizer assim. E para o homem, quando começa essa história? Todo mundo concorda com o irmão Daniel? Nosso nascimento. Aqui a gente está falando em níveis pessoais, aceitou Jesus no nascimento. Mas para a raça humana, quando começa? Fomos criados com Éden. E a Bíblia já conta desde esse marco zero. E conta antes, quando Deus criou, a gente já falou isso em alguns domingos aqui, né? A Bíblia não começa assim, e no princípio, o mundo pronto, Deus já foi lá e pegou o pó e tal. Não, conta Deus criando o ambiente todo do qual o homem estaria, não é? Então, assim, do ponto de vista do homem, começa no Éden. E qual que é o fim? Isso. Quando a gente estiver lá na glória, lá na eternidade. Lá um dos criminosos que estava ao lado de Jesus, não é? O que foi dito a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque é lá. A gente tem que entender, a Bíblia ela até comenta, ela dá alguns detalhes, ela aponta sobre algumas informações sobre o céu, mas a Bíblia esgota isso? Não esgota, não é? A Bíblia não vem aqui, a gente não tem conteúdos para dizer assim, como que a gente vai viver lá. Por quê? Porque a gente vai entender essa revelação de Deus para o homem, para essa nossa existência daqui. E aí algumas informações são ditas assim com relação ao nosso momento de lá, mas são algumas coisas que nos contam a respeito de lá, de alguma forma para nos orientar a nossa estadia aqui. Mas aí a gente vê que essa revelação, ela para o homem, ela tem esse propósito aqui. E para o homem, qual que seria o meio dessa história, da perspectiva do homem? A gente já viu, começou no Éden, o objetivo final dessa história vai ser lá na glória. E o meio dessa história para o homem? Quando aceita Jesus, quem mais diz mais alguma coisa? Vida de fé constante. A gente está sempre falando Aí a gente está sempre falando em níveis pessoais. Quando a gente está falando na história geral do homem, e aí a gente tem que lembrar da Bíblia, que a Bíblia conta do Éden ao Apocalipse, à glória. Vamos pensar que não é fácil a gente acreditar. A classe dos adolescentes está querendo atingir a dos homens aí, ó. Vamos pensar que a Bíblia não tivesse dessa forma como está hoje para nós. Como que a gente... Vamos pensar que a Bíblia não tivesse da forma como está hoje para nós. Para nós hoje está muito simples, bem definido, bem, sabe, didático a coisa. Todo mundo aqui acredita em Deus. Por quê? Porque nós temos uma Bíblia, nós temos uma história, tudo. Então, assim, a minha indagação, até nível mesmo da gente pensar, por que a gente acredita nessa história? Quem nos contou essa história? Quem nos contou essa história? Por que eu acredito nessa história? Sabe? Desde lá do início, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, mas desde a fundação do mundo, quem nos contou e por que eu dou crédito a essa história? Por favor.
Não sobra nada, né? É. Olha, e tem Isso aí. duas coisas muito legais nisso aí. Olha só, quero destacar aqui para vocês o seguinte: a história da Bíblia, como toda, não toda boa história, a galera dos filmes, dos seriados, sabe que tem roteirista que conta a história meio sem pé sem cabeça, começa contando o começo para depois ir para o meio e vai recortando, né? Mas classicamente, uma boa história, ela sempre é o quê? Progressiva. E a Bíblia, ela é a revelação de Deus progressiva. Porque boas histórias são progressivas. O que acontece? Você acabou de fazer uma amizade com uma pessoa, você pegou o trem. Você já vai chegar para ela, vai contar os seus maiores momentos ou desafios da vida para ela? Não. Você tem que saber quem é aquela pessoa. Você tem que saber se ela é digna de poder receber seus maiores segredos, seus maiores contos, porque ela precisa estar pronta para te entender quem você é, não é? Então, até nas nossas amizades, amizade é conto de história, é revelação mútua, a gente vive essa progressão, né? A Bíblia também é progressiva. O que isso quer dizer? Que a gente vai ler nos Salmos lá alguma coisa falando, por exemplo, sobre vida eterna? Não tem. Quando o salmista, no Antigo Testamento, a gente vai ver o conceito, a questão toda ligada à vida. A vida acaba quando dá o último suspiro, é o Sheol, que é como a representação do Sheol e tudo mais que a Bíblia coloca, é assim, a ida ao fim, às profundezas. O conceito da vida eterna a gente vai encontrar no Novo Testamento. Abraão, Deus chegou para Abraão e fez promessas, mas Deus deu detalhes para Abraão? Não deu detalhes para Abraão, né? Deus, ele falou assim: farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra e tudo mais, mas era uma coisa assim, foi um recorte do momento, e Abraão ali olhou para Deus, confiou, teve fé, porque o nosso Deus, a gente sempre tem que lembrar, o nosso Deus é o Deus da fé. No Novo Testamento ali, os discípulos, eles foram chamados a viverem as suas vidas e que Jesus voltaria, mas eles tinham uma dimensão completa disso? Eles não tinham, tanto é que eles já começaram a viver a vida achando que Jesus ia voltar no ano que vem, daqui 5 anos, vamos viver essa vida aí, que eles não achavam que, por exemplo, 2000 anos a gente ia estar aqui no MEBD falando sobre a Bíblia. Progressiva, mas em meio à progressão experimentamos a fé. Porque a gente não acredita nessa história toda, porque assim a gente já assistiu o filme todo, já leu o livro todo, a gente sabe da história, então agora a gente ia crer no Senhor. Não, é por meio da fé. Então hoje a gente não sabe detalhes do céu, mas a gente crê pelo que já recebemos, não é? Por isso que Abraão foi o pai da fé, porque Abraão recebeu tão pouco e ele foi a um nível de experimentar as coisas mais profundas possíveis, porque ele, né, confiou, teve fé num tempo em que ele, né? Agora hoje em dia, olha só gente, a incoerência disso, né? Hoje a gente tem a revelação completa, a gente tem detalhes, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, e tem pessoas que têm dificuldade para crer no céu. E o salmista lá, ele não tinha, vamos dizer assim, uma esperança tão tangível, concreta nesse pé, e ele confiava, e ele olhava para Deus e entendia que, né, Jó lá falando, eu creio que o meu Salvador se revelará e tudo mais, ele nem tinha aquilo que a gente tem hoje, mesmo assim, apesar disso, a gente ainda tem tanta dificuldade. Daniel. Boa. E sabe por que esse comentário? Muito bom, Daniel. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você já viu alguém querendo contar uma história que ela não domina os detalhes? Ela começa a contar uma outra história que não é a história verdadeira.
Por quê? Porque afinal de contas ela assumiu alguns detalhes ali, aí ela começa a contar a história dela dentro de uma outra história. O que que isso vira? Vira uma distorção da história, uma deturpação da história. Entendem a importância do que a gente fala sobre conhecer a Bíblia? A semana passada a gente falou sobre manejar bem a palavra de Deus. Porque quando o que é o Evangelho? O Evangelho é a história verdadeira, a história para valer de Deus, não é a história do Isaac, a história do Marcelo, a história do pastor Leandro, sobre algumas coisas aqui. O grande problema do cristianismo, do nosso tempo, é povo que não lê a Bíblia e começa a contar a própria história dentro de uma história que não é dele. E aí se aparecesse Jesus para falar assim, parceiro, lê essa Bíblia aí porque não é por aí não. Aí eu falo assim, não, você é um herege. Ela fala assim, você é um herege. Não, eu sei da história que eu estou contando aqui, não é? Então assim, quando a gente tem destacado essa importância da história, do dominar da história, e conhecer os detalhes e entender assim, até aqui Deus revelou e trouxe e daqui eu confio, é porque essa grande experiência de conhecer Deus, de ouvir Deus e deixar aí essas marcas dessa história transformar a nossa vida. A gente precisa pensar que nós somos leitores da história, recebemos a história para experimentar essa história dentro do que já recebemos, né? E aí, Anali? Pastor, eu queria falar o seguinte, como Deus revela, Ele revela tudo, né? A gente que às vezes não busca as revelações como deveríamos buscar, né? Aí o Daniel falando lá, né? Eu falei, tem muita gente que vai acreditar que Jesus ainda vai voltar assim, né? Tanto é que Jesus revelou, né? Quando vocês ouvirem falar que eu estou ali, não vá, porque ele já veio, né? Então, tem muita gente que vai cair nessa contradição, e já tem gente caindo, né? Porque a gente já vê muitos anticristos por aí, né? E uma coisa que assim eu acho maravilhosa, que o Senhor ele fala para a gente o que vai acontecer, né? Ele fala para o mundo através da palavra dele. E uma coisa que eu acho muito interessante também foi quando lá Moisés ainda estava né, fazendo lá as distribuições das leis, né? Aí teve uma parte que o Senhor ainda falou assim: vocês vão querer um rei, né? Ninguém estava nem pensando em ir, estavam lá né, querendo chegar na terra prometida. Vocês vão pedir um rei, vocês vão sofrer na mão do rei. Então, olha, Deus já tinha avisado lá. Cantou a bola. E por que a pessoa, né? Então é isso que eu falo, a revelação é para isso, é para nos realmente deixar preparado, né? Para a gente não cair em contradição. Muito bom, Anali, porque assim, o que a Bíblia fala? Vocês erram por não conhecer as Escrituras. É mais ou menos assim, quando você não sabe da história, você não domina e não se compromete com ela, você vai cometer gafes, porque você está construindo uma nova história dentro da história. Olha um outro exemplo disso, né? Jesus falou assim, olha, sobre a hora da volta de Jesus, nem eu vou falar para vocês aqui. E está cheio de gente o tempo todo falando assim, é agora, é a pandemia, aconteceu, o profeta, o povo, ao invés de se comprometer de viver o que a história pede para viver, o povo está lá querendo fazer o que Jesus já falou. Muitas vezes porque quando eu fiz aquela colocação, muitas vezes a gente, até mesmo nossas respostas, elas são prontas porque já está pronta a coisa. Porque, por exemplo, Deus tem, na Bíblia, Antigo Testamento, a gente vê vários nomes dados a Deus. Por quê? Porque cada nome daquele que é dado a Deus se refere, às vezes, a um fato que viveu naquele momento. E Deus está se revelando progressivamente. Então, aquele povo, por que eles acreditavam? Por que acreditavam? Porque, através dos feitos de Deus, diz assim, isso aqui é o Deus verdadeiro. Aí vem para o Novo Testamento. O Novo Testamento vem, e aí Cristo, em meio ao judaísmo, em meio a toda uma religião já posta, começa uma nova mensagem. O Evangelho agora, as boas novas, e agora alguém meio que destoa de tudo aquilo que já vive, que já existe. E aí Cristo vem falando de uma nova mensagem, de uma nova maneira de acreditar, de uma nova maneira de ver as coisas em relação a Deus.
E aí, junto com isso, a gente vê muitos milagres, uma explosão de milagres naquele momento. O que isso... Até tem mesmo autores aí que vai comentar sobre isso. O que isso vai dar? Isso vai dar um pano de fundo para dizer para aquela igreja, olha, essa mensagem ela é verdadeira. Porque muitas vezes a gente pensa que a coisa é simplesmente assim, eu vou acreditar do nada. A gente hoje tem essa concepção. Mas naquele momento, imagine você, eu ouvi um testemunho uma vez, muito rápido aqui, pastor, de que lá na China, um pastor foi evangelizar. E aí chegou lá, evangelizou, disse que Cristo salvava, que Cristo ressuscitava as pessoas dos mortos, enfim. E aí chegou um momento que o comandante lá de um aldeão daqueles lá, teve um filho que morreu. Mandou chamar o pastor e disse assim, olha, aqui tem uma missão para você. Ou você ora esse Deus seu, que você disse que ressuscita, e traz a vida àqueles que estão mortos, ou então a gente vai aniquilar você aqui. E aí aquele pastor disse assim, e agora, o que eu faço? Foi para casa, pediu um tempo, foi para casa, orou a Deus e disse, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu morri. E ele voltou lá, orou, e aquela criança voltou à vida. A aldeia inteira se converteu. Então, os atos de Deus, os milagres ao longo da história, mostra o quê? Não é porque assim, é uma maneira de dar credibilidade àquilo que estava sendo, de certa forma, falado. Deus cura, Deus faz, mas aí, na prática, como é que isso acontece? Exato. Como é que isso acontece? Porque as pessoas, elas têm muito aquilo de acreditar, mas acreditar naquilo que está vendo acontecer. Não é só o caso de Tomé, mas as pessoas têm muito disso. Se ao longo da história a gente vê Deus, Ele trabalhando a gente, trabalhando o povo como um todo, dizendo assim, olha, eu sou Deus que faço, eu sou Deus que mostro que de fato isso acontece. Então é isso que eu vejo com relação a... Boa, porque assim, a gente precisa sempre entender que o que é ter fé? Não é assim você acreditar sem ter nada para acreditar. Porque Deus, Ele sabe que nós somos frágeis, né? Somos os tesouros, né, da mensagem poderosa dEle em vaso de barro. A gente é frágil demais, é limitado. Então Deus sabe que a gente não daria conta. Mas assim, Deus se revela... Mas na medida que Ele se revela, Ele também está de olho para ver se a gente está se desafiando a crer nele, além daquilo que Ele já se revelou, porque daí é a fé. Não é? O grande problema é o quê? É quando a pessoa assim, não, eu quero que Deus prove por ipsis literis, assim, o completo dele, eu quero saber, e aí é o quê? É os caras que ficavam pedindo sinais para Jesus, porque Jesus falava, ó, tá aí, é só, vocês já têm motivos para exercerem fé. Porque senão não existe fé, existe um convencimento de um Deus que se provou para o humano, e isso não tem nada de fé nisso, né? Então assim, isso é importante a gente pensar, porque da mesma forma está para conosco também. A gente vai ver que Abraão foi o pai da fé, entre tantos motivos, porque num tempo em que nunca havia havido ressurreição, ele creu que Deus haveria de ressurgir Isaac quando ele sacrificasse. Ele nunca tinha ouvido isso, nunca tinha acontecido na história da revelação uma ressurreição. Mas por que Abraão creu nisso? Porque ele já tinha visto Deus agir em outros lances da vida dele, e aí ele viu que aquele Deus que já tinha agido poderosamente em dar um filho para ele no momento de vida que ele jamais humanamente também teria, esse Deus faria numa outra dimensão muito maior. Então essa progressão, sabe o que é? Isso é muito rico, gente, porque mostra que Deus, Ele não nos chamou para ser a vida inteira bebês. Chamou assim, você vai viver uma vida comum na igreja lá, fez o básico, batizou e tudo mais, e agora é só fazer o beabá que está garantido. Deus chamou para uma progressão de vida, a progressão que tem nas escrituras, do que Deus que se revela. Se Deus está se revelando mais e mais a você, aquilo que eu disse, acho que não sei se foi na semana passada, se esse Deus é poderoso, se você convive com Ele, participa de quem Ele é, como esse poder não vai se manifestar na sua vida também?
A gente, nos nossos relacionamentos, a gente constrói histórias com bases em relacionamentos. O que é relacionamento? O relacionamento é zona de influência. Porque quando você se relaciona com alguém, sem perceber, isso é natural e orgânico, você está o tempo todo influenciando aquela pessoa e aquela pessoa está te influenciando. Filhos crescem num ambiente em que o tempo todo os pais estão influenciando eles, com o discurso, com o diálogo, com as conversas, com as histórias, com os palpites, com as opiniões, está um participando no outro. Enquanto eu estou ouvindo, eu estou recebendo influência, algumas eu não recebo, algumas eu não concordo, algumas eu permito e elas entram e me mudam. Se a gente está convivendo com o Senhor poderoso, dono dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas dos exércitos, como esse poder não vai influenciar e se manifestar por meio de mim também? Como eu não vou virar um repetidor? O pessoal de TI vai saber esse conceito, né? Mas é igual a lua ilumina. A lua não tem luz própria, a lua reflete a luz que vem do sol e bate para cá. Se você está em contato com esse Senhor, como a gente não vai refletir isso para adiante? E quanto mais você estiver em contato com essa fonte pura, mais luz você irradiará também. E aí a gente está falando da Bíblia, porque daí a gente está falando da revelação, a gente está falando desse contato com Deus. Por isso que a gente, desde criancinha, né, as boas bases aí, a gente aprende e sempre fala o quê? Lê a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. Uma música clássica lá. Que é falando com Deus e se alimentando da fonte pura de alimento que vai te dar o crescimento que você precisa. Pastor, eu estava pensando aqui, né? Lá em Romanos 10:17 fala que, portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Outras versões falam que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? E aí o Espírito Santo vai nos convencendo, ele vai abrindo. E aí a gente leu que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A gente tem aprendido. E se eu não tenho essa fé, eu não escuto a palavra, eu erro o caminho. E aí é o mapa que o senhor falou, né? Eu não tenho esse relacionamento, eu não sou influenciada. E aí o meu caminho, por mais que eu digo que sou cristã, o meu caminho, eu estou indo por um outro ladinho ali que eu posso rapidamente cair em algum lugar. Então, assim, a fé, ela vem para ouvir, você tem que ouvir, ela não é uma coisa que surge. Você vai aprendendo com esse relacionamento, você vai ouvindo, você vai lendo, e você vai... E é muito especial, porque a mesma palavra, para muitas pessoas, ela é diferente, ela é viva. Então, assim, a palavra vem pelo ouvir. Se você não ouve, você dá atenção para todas as outras coisas, que é o que a gente falou do tempo de qualidade a semana passada. Se você não dá atenção para a palavra, você não lê, você não se dedica, essa fé ela não vai vir, porque você não tem um relacionamento. E aí fica pedindo prova. Mas prova, e dá prova todos os dias, quando a gente abre o olho, quando a gente respira, né? E a gente fica pedindo, dá uma prova, Senhor. Que prova é essa? Não tem prova. Vai ler, vai ouvir, vai aumentar a sua fé. Sim. É isso. A gente pode pensar, quando a gente fala em revelação, em duas formas, não é? A gente tem a revelação geral, que é o mundo natural criado, porque ele conta, expressa a Deus, aponta para Deus, mas a revelação especial, específica, é a Bíblia, não é? E é no ouvir da palavra de Deus que o Espírito também usa isso para fazer a obra da salvação na vida do homem. Então, olha a importância da palavra de Deus. E é muito complexo, muito difícil a gente ver no nosso tempo, igual a gente falou na semana passada, a gente tem tanto acesso à palavra de Deus, a gente vive num local, num país em que a gente pode ter quantas Bíblias a gente quiser, pode estudar cada uma nas linguagens, versões que a gente quiser, e não fazer um uso disso dentro, né, de tantas coisas. Então é importante esses destaques a gente entender, porque é Deus que está para se revelar para nós aí. A gente aqui vai começar agora, dentro desse propósito aí de falar sobre a história geral, porque assim, gente, hoje o objetivo é cravar essa ideia de que a Bíblia, Deus com a sua história, está contando essa história geral. E ela precisa estar clara na nossa mente para que a gente tenha esse aprofundamento com a Bíblia. Estejamos nós lendo um evangelho, estejamos nós lendo um trecho do Antigo Testamento. Ah, pastor, mas tem trecho do Antigo Testamento, como é que você vai encontrar tudo isso? Como é que...
vai demandar, mas por isso que a gente precisa se dedicar em conhecer depois, né? A gente vai falar das micro-histórias, mas para conhecer toda essa grande história que é uma só. Sim. Boa, muito bom. Irmão Daniel? A palavra-chave que a gente pode, só para fechar esses dois, né, ângulos, a palavra-chave é propósito, né? Porque assim, Deus que sabe, Ele que tem um propósito de como Ele vai alcançar cada um de nós. Somos salvos e alcançados pela fé. Agora, o processo do qual essa fé florescerá parte do próprio Deus, né? Que não tem, a palavra nos fala sobre milagres, nos fala sobre eventos. Jesus foi o maior realizador delas. Só que a grande questão é o seguinte: quando você tem um bebê, ele é totalmente incapaz por si só, ele precisa se alimentar, mas você nunca vai ver um bebê levantando, tomando a iniciativa própria de ir lá preparar seu próprio alimento. Por quê? Porque ele não dá conta. Ele precisa de alguém que vem, toma o alimento, a papinha tal, e dá lá para que ele se alimente, né? Mas depois,
Aí ele cresce, aí vai chegar o momento do qual ele vai poder pegar aquilo que está próximo a ele, vai chegar um momento em que depois ele vai poder trabalhar, vai poder ir no mercado, vai poder comprar os ingredientes, vai poder cozinhar, vai poder preparar tudo e vai alimentar, vai se autoalimentar, né? E alimentar outras pessoas. Tudo isso a gente está falando do quê? De maturidade. O grande problema que Jesus falava dos milagres era o quê? Era que você tinha gente que era para estar doutor na lei e os caras estavam querendo ver milagre. E Jesus fala assim, não vai ter sinal para vocês não. Porque a maior grandeza da parte de conviver e caminhar com Deus é as marcas que a revelação faz na nossa vida. Porque elas vão nos criar. Gente, essa é a beleza da Bíblia, né? Porque tem gente, aquilo que eu falei, né? A gente tem a Bíblia que é o cânon, mas tem gente que tem o cânon dentro do próprio cânon. Não, eu só leio os Salmos, Provérbios e os Evangelhos. Eu não leio. E aí você vai crescer até um certo momento. Que a Bíblia tem muita história que, a bem da realidade, é bem louca a história. Você olha assim, você fala, por que esse episódio foi parar aqui na Bíblia? De uma mula falar. Você fala assim, que é isso? Por que uma mula foi falar na história e por que essa mula falante foi parar na história do livro da revelação de Deus? Então, essa grandeza, a gente tem que pensar assim, a Bíblia ela tem inúmeros relatos, episódios, tem uns que a gente já leu, porque a gente já leu, conhece, leu a Bíblia toda, mas aí num dado dia, alguma história te chama a atenção. Você já leu ali algumas vezes, aí num dado dia você... Como é que essa mula foi falar? E é o dia do qual o Espírito está ali, porque a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que a revelação, mas não é um texto mágico, é o Espírito que está operando em meio ao processo da gente se achegar a essa palavra, né? E ele vai destacar coisas das quais ele quer revelar uma partícula de Deus que você ainda não conhece, que você ainda não pensou, que você ainda não chegou lá. Por quê? Porque às vezes... vai lá, daqui a pouco vai chegar um momento em que algo da vida vai trazer aquela riqueza daquele conhecimento profundo e vai criar uma marca numa experiência pessoal sua, marcada pela revelação. Não tem problema com os milagres, não tem problema com a experiência, desde que eles apontem para uma história só. E essa é a grandeza, porque quando a gente conhece a palavra de Deus e aquilo se torna tão paralelo com a sua vida, aquilo cria uma força, uma marca em você, uma história de vida, uma vitória, tem um sabor que aquilo só faz a tua fé explodir, a gente poderia dizer assim, não é? Então isso é algo bem interessante. A gente no slide aí, eu tentei propor aí um caminho para a gente pensar do que a Bíblia vai falar, essa história geral que a Bíblia fala. Porque a gente pode pensar assim, tratando em 3 lances, é um caminho assim, você está num lugar, você vai para outro e depois você volta para ele. O pessoal da classe de batismo sabe que a gente passou por isso, fiz essa lógica com eles lá na época lá, no slide lá. O que a Bíblia, essa grande história que a Bíblia conta, ela vai falar? A gente vai ter esses lances, não é? Começo de tudo, a criação do homem, ok? Depois a gente vai ter o quê? A queda, que traz o quê? As consequências de um homem que está separado de Deus. Está muito longe para ler lá, né? De óculos aqui, para mim está com um desafio aqui, não é? Depois a gente vai ver esse episódio que a gente poderia agrupar de uma outra forma, que é o quê? É o reino dos homens. Não era o propósito de Deus, mas os homens foram lá, não observaram, não se lembraram da escritura, foi lá, não, a gente precisa de um rei. E aí você começa a história da dinastia na história, né? Da nação, que era a nação que Deus lá atrás já sabia que ia acontecer, porque da família ia virar um agrupamento nacional que depois veio a ser. Daí a gente teve a lei, que foi o quê? A busca e a tentativa por autojustificação. E aí a gente tem Jesus, o Filho. Não é? É bem interessante, gente, porque a história é uma só. Então, a grandeza, quando a gente fala sobre um bebê que não consegue se alimentar sozinho, mas depois ele vai crescendo, ele vai tomando proporção para se tornar um adulto, a gente deve pensar assim com relação a essa nossa experiência de conhecer também o Deus que se revela, o Deus que
pouco a pouco é mais e mais revelado. Por quê? Porque a história dele com a sua palavra para nós é uma história assim. Quando o homem desobedece lá no jardim, lá na queda, o que o homem está dizendo assim? Não vou obedecer a Deus, vou tomar a minha própria decisão, né? Em outras palavras, é como se ele dissesse assim, eu já preguei isso aqui em abril, né? Eu falei assim, sistema de Deus não, eu posso ter o meu próprio sistema. E a lei no Antigo Testamento quantos livros a gente vai ter, quantos anos, quantos séculos falando o quê? Do tempo da lei. É Deus falando assim, ok, homem, em meio à história, mostre aí que você pode dar conta então. Eu sou o juiz, e eu dou condições, dou um cenário para que você então prove que você consegue. Faça. E o homem consegue? E, gente, Deus ele abre uma janela na história que assim, a lei é isso, não é? A gente olha Antigo Testamento, Antiga Aliança, né? E Novo Testamento, Nova Aliança, lei e graça. Deus ele vai trazer e fala assim, você precisa que eu faça o plano, você precisa do filho que eu envie, alguém que seja o novo Adão, e que o Novo Testamento vai falar de uma forma maravilhosa, o novo Adão que dá conta de obedecer, de fazer para valer, de atender o meu propósito, mas você precisa andar no meu sistema, porque desde o Éden, pela lei, você se mostra que sem a mim você não vai a lugar nenhum. Por que não vai? É claro que não vai. Deus fez o homem para depender dele, para caminhar com ele, para ter essa interação. E Deus ele vai estabelecer uma janela na história para mostrar para o homem e falar assim, você precisa, é a lei. Mas a gente precisa entender a lei, né? Porque às vezes a gente fala assim, pastor, mas a lei, por que a lei está na Bíblia? Se a lei era para aquele pessoal lá, por que a gente precisa da lei hoje? Agora a gente já está na graça. Tem um pessoal até na história da teologia fala assim, não, a gente não precisa do Antigo Testamento, vamos ficar só no... né? Mas o homem, a raça humana que está aqui hoje presente em nós, é a mesma que estava no tempo da lei. E no nosso tempo tem um monte de gente pensando conforme o tempo da lei, porque é o mesmo ser humano que, se não for inspirado pela revelação geral, você vai ficar pensando nos moldes humanos. O mérito. E não é mérito, é a graça. A graça ela estava presente lá no Éden. Tipo assim, vem comigo, me obedece, que o meu favor está aqui. Você nem existiria, mas eu fiz você existir. Isso é a pura graça de Deus. Deus ama sabendo, eu vou criar um cara pecador, e Deus ainda vai lá e cria. É pura graça. Deus já está lá, o que Efésios fala assim, antes de tudo acontecer, Deus já amou, Deus já experimentava a graça. E Deus cria um ambiente de graça e coloca o homem dentro da graça, e o homem fala assim, não, mas eu quero merecer o esquema, eu fazer o sistema aqui, eu que vou dar as coordenadas aqui. E da lei até hoje, todas as vezes que o homem faz essa decisão, né, na linguagem da galera, dá ruim, não dá coisa boa. Então, daí a gente vê o quê? Vem Jesus, enfim, ele traz a justificação por meio da obra que só ele podia fazer. Aí chega aquilo que os evangelhos contam, que é o quê? É o reino de Deus, não é mais o reino dos homens. Superou, porque assim, é mais ou menos assim, agora a matéria está dada, a lição está dada. Se vocês vão entrar nessa, é um outro desdobramento, mas a lição está dada, não é? E esse reino de Deus, o reino dos céus também, que alguns evangelhos tratam de uma forma diferente, é o reino do quê? O reino da igreja. Porque o que é a igreja? A igreja é a manifestação de Cristo na terra. Esse governo de Deus na terra. Hoje a gente tem um rei espiritual, a gente tem assim, igual o reino, houve Davi, Salomão, a gente tem para a igreja, para o reino do céu, a gente tem? Não tem, né? E Deus falou lá, há muito tempo atrás, não precisa ter rei, mas ele disse, Senhor, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Aí Deus falou assim, vocês querem um rei? Durante essa janela da lei? Tá bom, vamos lá, vamos mandar o rei, vamos ver se esse rei vai me representar, vai fazer a coisa funcionar aí. Hoje a gente vive, depois de Jesus, esse tempo do qual a gente está o quê? Voltando da onde a gente começou. Por isso que a gente tem esse arco aí, né? Um esquema
que assim, é meio que um bumerangue, né? Porque o caminho é o quê? A gente vai voltar para aquilo que Deus criou. É a perfeição, pouco a pouco, né? Levará o tempo aí. Mas o que Deus ele pretende? A gente vê que nessa conjuntura do reino dos céus, Deus está aplicando o que Ele já falou lá para o povo lá atrás. Eu vou ser o rei sobre vocês. A gente não tem músicas que a gente canta sobre o rei Jesus? O rei Jesus é o rei do reino dos céus, que a igreja manifesta. Estamos aqui vivendo o que a graça nos chama. Quando Deus falou que eles não precisavam de rei, é porque Ele governaria, Ele seria o rei, não é? Mas aí, em meio a essa experiência de ser reino dos céus, de ser súdito desse reino, a gente tem que viver o quê? O que a graça nos chama a viver. A graça é o que Deus sempre traz, é o que Deus colocou no Éden, é o quê? Obediência. Quando a gente vive obediência, a gente vai viver o crescimento que Deus quer que a gente cresça. Mas tudo isso vem por meio do quê? Por meio da fé, do ouvir, da palavra de Deus, das experiências marcadas pela a revelação de Deus, vivendo essa história, mas uma história que se reflete na minha vida, que me faz ter esse alvo profundo de me santificar, de alcançar, pretender a estatura de Cristo, para voltar da onde a gente saiu, né? Então, essa é a grande história que a Bíblia faz, esse vai e vem. Porque daí, apesar do homem ser um pecador que, sob a nossa ótica e sistema de pensamento, nem merecia existir, Deus amou e fez existir, mas Ele, que é o todo, que é o tudo, Ele provê tudo para que esse homem, apesar de ser quem é, por meio do seu amor, possa viver o que Ele é. Vocês entendem, irmãos, do porquê que a gente tem letras que a gente canta no momento de louvor, dizendo que Deus é tudo, que Deus Ele é absoluto? Vocês entendem por que a gente canta louvai homens e crianças, jovens e velhos, a Deus pelo seu amor? Porque uma pessoa de muitos anos de vida, ela vai olhar para a história da vida dela, e se ela estiver buscando a graça, ela vai perceber esse amor manifesto nos mais variados momentos, os mais jovens também. A gente deve viver essa atitude de adorar e louvar um Deus que tem uma história dessa, um Deus que permite a gente viver algo tão profundo assim. E quando a gente canta esse todo de Deus, é muito fácil dizer assim, por quê? Deus é tudo. Não, tudo, aí quando você mais e mais caminha na graça, conhece a revelação, esse Deus ele vai se estendendo diante de você. E aí você chega num ponto que você fala assim, como que eu não vou caminhar com Ele, como eu não vou adorá-lo, como eu não vou servir a Ele, né? Participações aí, comentários? Sim. Mais você busca Ele, mais você quer Ele perto de você, mais você conhece Ele, mais. E aí aonde você vai, o que você faz, seja na sua casa, seja na rua, seja com outras pessoas, você leva esse Deus, né? Você leva Ele. Quando você abre a boca, você fala dele. Você não consegue falar de outra coisa, de outra pessoa, a não ser dele. E ele vai ser exaltado. É ele que tem que ser visto, ele que tem que ser adorado, tudo na nossa vida. Então, esse é a base do crescimento. E não tem nenhum problema nisso, né, irmã? Sabe por quê? Já tem alguns irmãos aqui que já, não vou chamar de desprazer, mas é quase isso, já tiveram, assim, o desprazer, já tiveram o desprazer de me ver tocar violão, né? Porque eu quebro galho, né, gente? Eu sou muito péssimo, né? Muito o básico do básico do básico.
E eu já vi uns concertos de violão, porque violão parece aquele instrumento assim, folk, popular, tipo bem básico, né? Parece. Mas eu já vi uns concertos de violão erudito na televisão que o instrumentista vai lá. Você fala assim, nossa, né? Aí você fala assim, se a gente pudesse fazer uma entrevista pro violão, fala assim, colega, quem que você prefere que toque você? É o pastor Leandro ou é o erudito? Não lembro o nome dele lá. Quem que vocês acham que o violão ia querer? É lógico que ele ia querer o cara que vai pegar aquele instrumento, vai tirar o melhor potencial dele, né? Nós somos os instrumentos, gente. E Deus nos criou para ser um instrumento do qual pode ser tirado o melhor som, a melhor melodia. Só que o problema é quando a gente acha que a gente é o instrumentista e não o instrumento. Aí a gente vai acabar com... porque a nossa apresentação vai criar problema para o ouvido dos outros. As pessoas vão falar assim, para, já não precisa repetir, já deu, já está bom, né? Então, assim, é muito... A gente precisa, e a Bíblia, a revelação, vai nos conscientizar de quem a gente é. Aí a gente ouve uns louvores assim, né, que ele cresça, eu diminuo. Aí isso, né, pega o nosso ego, né, e dá aquela assim, né, tipo assim, não, você não tem que ser egocêntrico, você não é o tal, você não é o instrumentista. Aí dá a impressão assim, nossa, que vida é essa? Então se eu não sou ninguém, né? Mas a Bíblia, olha o poder da Bíblia. A Bíblia consegue me conscientizar de que eu não sou nada, eu sou só o instrumento. E aí a Bíblia me ensina e me mostra ao longo de um processo de maturidade, crescimento e evolução, né, progressão, que eu fui feito para ser instrumento e eu sou feliz de verdade é quando eu sou esse instrumento na mão do cara que sabe tocar. Aí eu falo assim, vem, por favor, vem, tira o som, sabe? Que seja o som maravilhoso, porque eu não sou o instrumentista, eu sou o instrumento, né, Anali? Então, falando do rei, né? Quando o Senhor, ele nos salva, ele nos leva, né? Ele nos tira do mundo de trevas e nos leva para o seu reino de luz. Então, nós já estamos vivendo um reino, né? Um reino celestial, porque nós não estamos mais naquele mundo de trevas, nós estamos no reino da luz. E isso acontece no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, né? Aí, como não tem como não mudar, porque se a gente era uma criatura no mundo das trevas, a gente hoje é uma nova criatura no mundo das luzes, né? E tendo um rei que é todo poderoso, nos guardando, nos dirigindo, nos livrando do mal, né? E nos acrescentando a palavra dele a cada dia, né? E nos usando como um instrumento nas suas mãos. Perfeito, né? Daniel? Revela. E assim, revela o que a gente precisa saber. Porque mais que isso... Gente, imagina se a gente soubesse a data. Ia ser coisa boa? Ia dar bem? Não ia, né? Então a gente precisa ter essa consciência mesmo, né? É o seguinte, eu vou mostrar aqui um slide que eu fiz, a galera do batismo até já viu, mas que eu gosto bastante de ilustrar, assim, que eu acho que isso ajuda a gente a memorizar, assim, a história maior da Bíblia, para a gente guardar, levar no nosso coração, né? Então aí tá com uns... eu vou pedir para o Igor ir de pouquinho em pouquinho aí, só para a gente ir entendendo, né? Vai lá, Igor, dá uma setinha para baixo, por favor. Então, qual que é a história, né? A gente vê lá, ó, o homem estava numa condição, ele caiu, mais um... Aí ele precisa voltar para a altura, para onde ele saiu, vamos dizer assim. Só que o quê?
tem um topo ali e só depois ele consegue. Pode ir mais um, por favor? Então, olha lá, a gente, olhando nessa perspectiva do homem, a gente tem o Éden, né? A perfeição com Deus. Aí o homem sofre a queda. E aí, mais um, por favor? Aí ele está vivendo nesse momento que é o que? É a morte, a separação de Deus. A história já por si só poderia acabar ali. Aí Deus permite assim, você caiu, você sofreu a morte quando você quis o seu próprio sistema. Aí Deus abre uma janela no tempo, né, da história, para que o homem se prove aí, mostra então que você pode voltar, que você pode se justificar. Mas essa lei, ela de alguma certa forma permite até algum nível, mas o homem não consegue voltar para onde ele saiu. Aí vem o que? Mais um? Aí vem Cristo, aí vem a graça que nos leva, mais um, para a vida eterna, para onde a gente voltou. Então é um ciclo, e se vê assim de que é Deus, porque é Deus que nos fez criar, nos fez surgir, nos criou lá no começo. Apesar da nossa queda, só Ele pode nos levar de volta da onde a gente saiu, né? Então, no próximo slide, Igor, pode colocar tudo de uma vez, mas a gente vai ter mais algumas coisas. Aí a gente vai ter lá, né? O homem, a gente vai ter a queda, a raça humana, o Espírito Santo, isso, né? Então, o que acontece? A gente tem a mesma construção, mas a gente olha o quê? A gente tem a queda, a raça humana separada de Deus, que somos eu e você, né? A gente tem que entender a raça humana, mas somos nós, no nosso particular, não é? E aí depois a gente vai ter essa janela da lei, ela mostra o quê? A importância do quê? Da justiça, do pecado e do juízo que eram carência do homem, era o problema do homem, não é? E aí é o Espírito Santo que conscientiza para que a gente saia desse estágio de morte que a gente estava ali. É o Espírito Santo que nos conscientiza da justiça, do pecado, do juízo, que nos aponta assim: você precisa de um Salvador. Quando a gente aceita a graça, quando a gente aceita o Salvador, não é? É Ele que nos leva de volta para a vida da luz. Então, assim, é essa história que a Bíblia conta. Isso é João 3,16. É o recorte, é o encaixe. A partir daí, toda a Bíblia vai apontar para isso. Pastor, mas às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser muito difícil. Vai. Mas é a história que Deus tem para as nossas vidas. E que muda e transforma toda a nossa caminhada. Né? E que essa macro história ela fique gravada nas nossas mentes. Porque isso nos ajuda a ler a Bíblia. Isso nos conscientiza. Isso em alguns momentos vai levar em níveis de desdobramento, de quebra, de classificação, né? Sempre isso aí, muito bom. Foi você, né, Clarice? Foi você, né? Foi você. A Clarice é aquela que fica lá. Brincadeira, né, gente? Mas assim, de fato esse pano de fundo vai nos ajudar a entender a história que Deus está contando. E quando a gente se deparar com algum texto, né, que, enfim, tem as suas particularidades, mais que ele possa exigir, mas a história é sempre essa. Né? E aí são 5 pontos que a gente pode lembrar facilmente: criação, queda, Salvador, ele é o centro, né, tanto da perspectiva de Deus como do homem, na sua revelação, a redenção e a eternidade. Então é isso que deve estar. E aí a semana que vem a gente vai olhar para micro histórias então, tá bom? Comentários, mais alguma coisa? É isso aí, o Espírito Santo que nos aponta para Jesus, né? O Espírito Santo que é a mentalidade do Senhor para nós. A minha colocação é assim: Deus revelou, o pastor colocou aí muito bem colocado, veio na história se revelando tal, até o ponto de Cristo instituir sua igreja. E a minha pergunta é: estamos respondendo não mais como mais uma cobrança, mas uma forma de criar consciência? Estamos nós, como igreja, respondendo
a essa história, respondendo ao que Cristo espera do seu povo, da sua igreja. Porque muitas vezes eu vejo assim, eu até disse em outras aulas, quando comentei, muitas vezes a gente romantiza bastante, sabe? Agora está tudo perfeito, agora está tudo redondinho, está tudo legal, está tudo... Mas quando a gente vê os pormenores da história que nós estamos construindo, a gente percebe que a coisa não é tão bela quanto precisa ser. Então, estamos nós respondendo a essa expectativa, a esse propósito que Deus estabeleceu? É uma pergunta para mim, uma pergunta para o pastor, uma pergunta para a igreja. Ótimo, porque assim, o Igor, eu vou pedir para você voltar só o penúltimo slide lá. Ah, não é nem o Igor, né? A Glaucia. Eu estou o tempo todo falando com o Igor lá, confundiu aqui. Mas aqui, perfeito. O que acontece? Gente, a gente precisa olhar essa história e entender assim, quem somos nós, em que momentos que nós estamos dela, né? Nós somos aqueles que estão no último lance ali, indo em rumo aos céus. Quando, né, Jesus voltar para a gente, seja para todo mundo, ou seja no particular, que é quando Ele chama, que é quando a gente morre, é o momento que a gente então vai para esse momento. Mas enquanto a gente não está lá, o que o dono da história espera da gente? Isso é muito fundamental para a gente, porque a gente vive num tempo em que viver a igreja, que é o reino de Deus, o reino espiritual de Deus, o reino da luz, é muito tratado como o quê? Eu tenho uma religião. Que, né, religião por religião, tem tantas outras por aí. Entre tantas que se tem, eu sou protestante, eu sou protestante reformado, eu sou crente, eu sou cristão. O que tem a ver com o cristão? Tem a ver que você vai na igreja, você canta, aí você ouve uma mensagem lá, o pastor prega sobre um livro da capa preta, que nem sempre, né, mais. Mas você, né, dá uma oferta lá, participe de alguma coisa, dá uma força para algum ministério, alguma força. Na história de Deus é isso aí? É só isso aí? É muito maior. A história de Deus, ela é grande assim e ela quer nos usar para a grandeza do que Deus está fazendo na história. Sabe, o grande problema do homem é que a gente está sempre querendo reduzir Deus ao nosso tamanho. Então, às vezes, na revelação, a gente olha e fala assim, nossa, Deus abriu uma janela aí de tantos anos pela lei, né? Só por quê, né? A história de Deus. E na história de Deus tem uma outra janela acontecendo, olha só. Por quê? Porque Jesus ainda não voltou para geral e é o tempo do qual a gente tem a graça, a gente tem dentro de nós o Espírito do poder para fazer o advento do reino dos céus, para levar a palavra a todas as instâncias da terra. Mas aí quem somos nós, dentro da pergunta e colocação dos judaus? Nós somos aqueles que estamos vivendo a história do Deus revelado ou estamos tendo uma religião? Isso muda totalmente a nossa forma de olhar para a vida e se comprometer com o reino, porque daí é aquilo que a Ana ali falou, quando a gente vem para o reino, você muda totalmente, você se reconfigura, você deixa de sair de um sistema e vai para outro, você sai do sistema da desobediência e vai para o sistema da obediência, você sai do sistema do eu empoderado, centro da sua vida e da sua história, e você centraliza um que deve ser maior que todas as coisas na sua vida. A sua vida ganha um outro propósito. E aí você entende, eu não sou mais o violonista, eu sou o violão e eu quero que saia a melhor música daqui, que encante ouvidos, vidas, corações, mentes. E aí, a importância dessa história, por isso que a gente precisa saber da história, irmãos, porque senão a gente vai querer contar histórias humanas dentro da história maior, e vai falhar feio, vai pisar na bola, né? Daniel vai colocar o último ponto aqui para os homens aqui hoje. Você tinha pedido a palavra, não? Tá. Sim. Os professores vão pontuar lá. Nossa, interessantíssimo, assim. Pode ser que eu fale uma bobeira aqui, mas essa pergunta do Judas e a explicação abriu um ponto aqui na minha cabeça que quando o senhor apresentou esse slide eu não tinha pensado nisso. Porque quando a gente olha assim, a gente pensa no ciclo completo da história da salvação.
Mas, da maneira que o senhor explicou agora, é interessantíssimo, porque eu posso estar em qualquer um daquele ciclo ali. Nós podemos estar, né? E aí, a palavra ela é muito particular para cada um, a salvação é para cada um, Deus fala individual com cada um. A gente pode estar no mesmo ambiente, mas é individual. E aí, na hora que o senhor estava explicando agora, para mim foi muito claro ali, eu posso estar em algum lugar ali, às vezes eu posso voltar um pouquinho, então eu tenho que estar sempre olhando em que lugar da salvação que eu estou mesmo, né, aceitando, e tendo paciência com o meu irmão, né? Por quê? Porque Sim. Ele pode estar lá no topo, e eu preciso falar dessa salvação, como o Judásio falou, né? Qual a minha função como igreja, uma função missionária, uma função de falar da salvação. Então, esse desenho aqui foi muito incrível para mim, assim. E, ó, né? Ajuda, abriu, né? Assim, achei interessantíssimo, porque a gente pode estar ali, né, na separação, uma decisão. Eu estou na lei, estou achando que pela minha obra eu sou salva, pelo que eu faço. Você está tentando subir no topo, ao invés de construir aquilo que é maior, que é o que Paulo fala lá. Paulo olha para um pessoal que está ali, patinando em coisas, rudimentos básicos. Paulo fala, gente, o que tá posto para nós é muito maior. E o que é lindo disso aqui é o seguinte, cada um de nós tem esse ciclo a viver, mas a história geral de Deus é esse ciclo também. Então, ao mesmo tempo que a gente vive esse episódio particular da nossa caminhada, desse ver, ao mesmo tempo a gente precisa entender, na história ampla de Deus, enquanto Jesus não volta, o que está para a igreja hoje? Porque a igreja precisa estar comprometida com a janela do que Deus tem na sua macro-história para realizar. Porque a igreja legalista é a igreja que vai em 2022 querer viver no Antigo Testamento. Passou. A igreja lá, não, nós vamos lá olhar para Atos, vamos fazer igual eles lá. É outro momento, ali era o começo, qual que é a progressão, o que Deus está enxergando para a igreja hoje. E aí a gente vê essa história que é particular, mas é geral também para a igreja, e isso muda a forma da gente enxergar a igreja e como a gente faz a igreja, como a gente faz o reino dos céus. Porque daí a gente entende que Deus tem propósitos e a gente não pode reduzir Deus ao nosso tamanho. De falar assim, aí servir ao Deus poderoso, Deus dos exércitos, é viver a vida de crente. Ser bebê a vida inteira. Não, aquela igreja é boa porque eu vi um milagre acontecendo do meu lado. E o poderoso, a revelação dele está aqui. O Espírito Santo dele está dentro de você. Chacoalha a gente, né, gente? Puxa, a gente está lá querendo chupeta, e passou, é o tempo de maturidade. A gente vai enxergar essa maturidade que está para a vida de nós, que estamos pouco a pouco, e anos na igreja, mas para a igreja do Senhor Jesus também, engraçado, né? A gente vê no Antigo Testamento a janela da lei, por tantos anos evolui dessa forma, e nós estamos em outra janela, que é a janela da gente viver a graça, viver o poder da graça. Mas aí a gente liga a televisão, a gente liga o rádio, a gente ouve grupos, ministérios de louvor cantando. E a história... Vamos orar? Desencontrado, né? Mas somos chamados para viver a verdade dessa mensagem aí, dessa história. Semana que vem continuamos, tá bom? Eu vou pedir para... Quem quer orar para agradecer aqui por esse tempo de aula? Isso, com certeza. Não, ela falou, a irmã Celestina falou, né, que as pessoas se pautam muito por essa questão de placa, nome de igreja e tudo mais, e Jesus, né, é o reino dos céus. É isso aí. Quem ora para encerrar? Vamos ficar em pé, irmãos? Agradecer a Deus. Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, porque tivemos mais uma oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, e isso é maravilhoso para nossas vidas, Senhor. Amém. Agradecemos essa aula preciosa que tivemos hoje, Senhor. Amém. Coloque em nossos corações, Senhor, Amém. Toda essa realidade, Senhor. Amém. Essa grande coisa que o Senhor fez, Senhor, desde Amém. O princípio, Pai, Amém. Desde antes da fundação do mundo, Senhor. Amém. Por isso, Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém. E que cada um que está aqui hoje, Senhor, que ainda
não conheça essa realidade, ó Deus, possa realmente sentir, Senhor, o desejo de te conhecer melhor, Senhor, Amém, o desejo de Deus, crescer a por favor, cada Pai. dia mais e mais, Senhor, Essa para história chegar desse lá na episódio, glória Pai. contigo, Senhor, Amém. e sermos felizes eternamente, Senhor. Amém, Muito Deus. obrigada, Senhor, por tudo. Abençoe o teu filho que está ministrando, Senhor, e que na próxima Por favor, semana, Pai. Senhor, possamos crescer mais e mais ainda, Senhor, na sabedoria e no conhecimento que vem do alto, Por Senhor. favor, Pai. Muito Em obrigada nome por de tudo. Nos despede agora no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve em paz e nos traga de volta para te adorar em mais esse dia, em mais um momento precioso. É isso que eu te peço e te louvo. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.